Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. Vamos ter nesta terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá da baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo Egito, a Premier League, a 8ª rodada, temos a equipe do Zamalek contra a equipe do El Gonan. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Espanha, La Liga, 6ª rodada, temos a equipe do Atlético Bilbao contra a equipe do Girona. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Espanha, La Liga, 6ª rodada, temos a equipe do Espanhol contra a equipe do Valência. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela França, Liga 2, a 7ª rodada, temos a equipe do Amiens contra a equipe do Saint-Étienne. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela França, Liga 2, a 7ª rodada, temos a equipe do Red Star contra a equipe do Troyes. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, 16 avos de final, temos a equipe do Barnsley contra a equipe do Brighton. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, 16 avos de final, temos a equipe do Lincoln contra a equipe do Chelsea. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, 16 avos de final, temos a equipe do Liverpool contra a equipe do Southampton. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, 16 avos de final, temos a equipe do Wolverhampton contra a equipe do Everton. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela Itália, Copa da Itália, 16 avos de final, temos a equipe do Milan contra a equipe do Lecce. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pelo Portugal, Liga de Portugal, a primeira rodada, temos a equipe do Benfica contra a equipe do Rio Ave. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Espanha, La Liga, 6ª rodada, temos a equipe do Levante contra a equipe do Real Madrid. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida.
E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela Espanha, La Liga, sexta rodada, temos a equipe do Sevilha contra a equipe do Villarreal. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, as quartas de final, temos a equipe do Racing Clube contra a equipe do Vélez Sarsfield. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 28ª rodada, temos a equipe do Paysandu contra a equipe do Novo Horizontino. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, as quartas de final, temos a equipe do Fluminense contra a equipe do Lanús. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileiro Série B, a 28ª rodada, temos a equipe do Ferroviária contra a equipe do Goiás. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.